Nesta quarta-feira, o evangelho que nós meditamos, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Vieram até Jesus alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogavam. Mestre, Moisés nos escreveu que se o irmão de alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filho, que seu irmão a tome como mulher e suscite a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma esposa e, morrendo, não deixou descendência. O segundo se casou com ela, morreu, também não deixou descendência. O terceiro também. E assim os 7 se casaram com ela e não deixaram descendência. Por último de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, no caso de ressuscitarem, de qual deles ela será mulher? Pois os 7 a tiveram como esposa. Disse-lhe Jesus: não é por isso que vos enganais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem os mortos, nem os homens se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como anjos nos céus. A respeito dos mortos que ressuscitam, não lestes no livro de Moisés, quando estava junto à sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nossa catequese bíblica do dia de hoje. Um confronto de Jesus com os saduceus. Em Jerusalém, nós nomeamos pelo menos 4 polêmicas de Jesus com as autoridades religiosas. Os saduceus eram grupos religiosos. Alguns deles faziam parte do grande conselho chamado Sinédrio, aquele mesmo conselho que vai condená-lo. Foram os religiosos que condenaram Jesus, mas não tendo poder para executar, forçaram, levaram aos romanos, na pessoa de Pôncio Pilatos, para que condenasse Jesus. Mas os saduceus faziam parte do Sinédrio, participaram diretamente do julgamento e decidiram condenar Jesus. Tantas vezes as pessoas condenam, só não podem executar a pena, mas a condenação ela já existe. Pois bem, os saduceus e os fariseus são 2 grupos religiosos com os quais Jesus tem alguns embates. Os fariseus são rigorosos, os saduceus também. Os fariseus acreditam na ressurreição, os saduceus não acreditam na ressurreição. Eles creem na bênção de Deus apenas para esta vida. E, claro, procuravam defender essa sua posição com muitos argumentos. Hoje nós vimos que eles colocam uma emboscada para Jesus. Uma história fictícia que eles vão apresentar. O caso de uma mulher que foi esposa de 7 maridos. Trata-se da lei do levirato, uma prescrição de Moisés, que dizia que se o irmão for casado, morrer sem deixar filhos, o outro irmão deve tomar a mulher como esposa para garantir a descendência ao seu irmão. Nesse caso, os saduceus apresentaram a Jesus, os 7 irmãos morreram, um depois do outro, assim a mulher teve 7 maridos. E aí eles dizem assim: se houver ressurreição, perguntaram eles, de quem ela será esposa na outra vida? Para eles era uma prova de que não haveria ressurreição.
Já pensou na confusão que daria, o desentendimento entre 7 maridos? Argumentavam eles. Jesus, com toda a paciência, no primeiro momento, explica que na outra vida não há mais casamento. Os ressuscitados viverão numa outra dinâmica. Filhos e filhas, irmãos e irmãs, na alegria da casa do Pai, serão como os anjos. Não haverá mais os limites desse mundo de agora, nem os seus problemas, nem as suas dores. Um outro mundo de alegria sem fim, onde não teremos mais carências, não precisamos mais nos casar. Então os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ficaram escutando, e Jesus vai, então, explicando. Para eles não havia outra vida. Toda a esperança estava aqui mesmo nesta terra, nos poucos ou muitos anos de vida que temos. Eles formavam uma elite religiosa em Jerusalém, os grandes proprietários chamados anciãos, os sumos sacerdotes do templo, pessoas ilustres, uma elite que não acreditava na ressurreição, acreditava apenas no aqui e no agora, na prosperidade absoluta. Talvez por isso o seu apego ao dinheiro e ao poder fosse tão grande. Quando se vive sem esperança de futuro, a pessoa se agarra unicamente ao presente de unhas e dentes. Se o seu coração não está no Deus que transcende tudo, aferra-se às coisas desse mundo e faz delas o Deus de sua vida. Agora, muita gente não acredita na ressurreição. E mesmo que diga que crê, na prática não acredita. Vive sem esperança, procurando encontrar a realização de sua existência em ter coisas, em colecionar títulos e glórias nesse mundo. No fundo, são pessoas entristecidas pela falta de sentido na vida e aterrorizadas pelo fim de sua existência que se aproxima. Quanto mais perto chega, mais amargo fica. Jesus diz para eles: vós estáis muito enganados, como estáis pensando. Queridos irmãos e irmãs, falando-se da ressurreição, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vale muito a pena você fazer um estudo, ou pelo menos uma leitura paciente do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo disse: Cristo ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. É a ressurreição de Jesus que nos enche de esperança, porque nós também iremos ressuscitar. Já muitas vezes eu falei aqui. Uma vez alguém me provocou dizendo: ninguém nunca voltou para dizer que há vida após a morte. Eu disse: espera aí, porque um já voltou, Jesus. Já houve um que morreu e ressuscitou. Por isso, nós não estamos imaginando a ressurreição. Nós estamos diante de uma realidade. Cristo está vivo. E muitas vezes você e eu já fizemos a experiência com Ele. Ele vive e reina. O Senhor está vivo. Não é uma ilusão. Não é uma imaginação. É uma realidade. O Senhor ressuscitou, como disse. Aleluia, aleluia. Nós também ressuscitaremos. Aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Também, então, nós, assim como os saduceus não acreditavam, tinham dificuldade, nós queremos proclamar a ressurreição no mundo em que tanta gente precisa ser ressuscitada. Antes mesmo de passar pela experiência do fim da vida, já nesta vida, precisam que ressuscite dentro delas a alegria. Tem pessoas que deixaram que a fé morresse e precisa ressuscitar. Que no dia de hoje ressuscite a alegria, ressuscite a esperança, ressuscite o que há de melhor em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.